boa tarde, 1h30 no Acre. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, você que acompanhava o Gazeta Alerta, você que estava acompanhando o Astério Moreira e a equipe do Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui no programa Gazeta Entrevista. Eu preciso da sua participação. Hoje o programa, olha, o Laércio já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista por meio do Instagram, do Facebook, do YouTube. E tem o WhatsApp com o número 99989-1042. Eu vou precisar da sua ajuda. Preciso demais da sua ajuda, sobretudo nos 2 primeiros blocos do programa, porque o que nós vamos conversar aqui hoje Você pode apertar o biloto, Lala? Pode ser? Olha, você pode entender que a produção do Gazeta Entrevista foi apelativa, né? Está tendo uma leitura policialesca a respeito do noticiário, do que aconteceu durante a Expo Acre, né? Vamos lembrar que a Expo Acre de 2023 finalizou de forma melancólica, né? Houve o assassinato de um jovem de 20 anos dentro do espaço da Expo Acre. E não foi um assassinato qualquer, foi um assassinato que foi promovido, quem apertou o gatilho foi um agente público, em que pese, e o governo se apressou logo em divulgar uma nota dizendo que ali ele não estava na condição de agente público, ele estava numa agenda privada, né, numa agenda particular. Qual que é o cálculo aí? O cálculo é o seguinte: essa morte, a morte do Wesley, ela não pode ser contabilizada como uma ação letal da polícia. A morte do Wesley está fora das estatísticas da atividade letal, ação letal da polícia. Por quê? Porque quem o assassinou, um policial penal? Sim, foi. Mas ele não estava no ofício, ele não estava trabalhando, entende? Bom, 1001 perguntas em relação a essa situação, não é? Aqui no Gazeta Entrevista, pelo menos enquanto a apresentação estiver sendo conduzida por mim, você não vai encontrar de mim críticas ao instrumento audiência de custódia. Não. Agora, esse caso, assim como outros, a gente fica se perguntando. Ora, foi feito o flagrante. A pessoa que assassinou foi flagrada. Havia testemunhas. Tudo bem, na audiência de custódia não é um julgamento. Não é um julgamento. Ninguém está falando aqui que é. O policial penal vai responder a um processo. Agora, o que fica a dúvida é, meu amigo, a sua prisão não houve nenhum excesso, as forças policiais agiram como tinham que agir, houve o flagrante, cada um trabalhou no seu bocado. Tudo bem. Mas você vai permanecer preso. Não deveria ser essa a atitude do juiz ali? Eu não sei quem sou eu para poder questionar a decisão do juiz, mas fica essa dúvida. Puxa vida, você vai responder ao processo preso, diante da cena, diante da comoção, diante da situação como um todo. E a entrevista tanto com a tia do Wesley, quanto com a mãe do Wesley, ela se justifica porque o que está em debate aqui é a segurança pública, é o interesse público. O que está em debate aqui é isso. Mas diante de um clima de comoção, olha, vou lhe dizer uma coisa, fique tranquilo, o coração dessas duas aqui não vai deixar de sangrar nunca. Nunca. Então, quando eu for querer falar com ela, vai ser quando? Nunca, porque por esse critério, não é? Então, elas têm que falar, elas precisam falar. E a única coisa que eu combinei com elas aqui foi o quê? Eu falei, olha, vocês falem o que tem que falar. Agora, a crítica de vocês não autoriza vocês a ofender ninguém. Respeitado esse princípio, Regina,
Você que é tia do Wesley, boa tarde. Isa, você que é mãe do Wesley, boa tarde também. Bom, eu quero começar... Regina, pode começar pela Isa? Posso começar com ela? Pode sim. Regina, eu queria saber de você o seguinte. Diante desses... Primeiro, eu queria que você recebesse os nossos pêsames, de toda a equipe da TV Gazeta. Receba os nossos sinceros pêsames. É claro que nós nem imaginamos a sua dor, nem imaginamos. Mas eu queria saber de você o seguinte, o que você vai fazer, hein? Diante desse cenário, diante dessa situação, qual vai ser a sua postura? Bom, a minha postura é procurar a justiça, não incansavelmente. Incansavelmente, porque a nossa tristeza de ter perdido um filho que era muito, muito, muito importante, um menino muito especial, é outra tristeza dele estar solto, simplesmente. Dele estar comendo e bebendo comida boa, dele estar curtindo a vida. E o meu filho, cadê? Está numa cova, né? Ele talvez não esteja nem com dor na consciência, com certeza não, porque senão já tinha se entregado, né? A dor vai carregar eu, vai carregar o pai, a tia, né, a avó dele, a família, mas ele não. Então a gente está fazendo assim um apelo para que a justiça seja feita. Outra coisa que eu não entendi, por que não já foram buscar ele na casa dele com mandato de prisão. Ainda deram 5 dias, né, 3 dias. Ele tem esse direito ainda de escolher o dia que ele vai se entregar. Eu não entendi que justiças são essas, né? Alguém do Tribunal de Justiça foi até você? Alguém que pudesse explicar essa decisão de uma maneira um pouco mais, com mais autoridade sobre o assunto? Alguém te explicou isso? Não? Não me procuraram em momento algum. As únicas pessoas que estão me apoiando é a imprensa. A imprensa é quem está ajudando, quem está procurando, quem está se manifestando junto com nós da família, só. Mas outras pessoas não. E as empresas que ele trabalhava. Somente isso. As empresas? Empresas. O Wesley, como é que era o Wesley? Ele tinha 20 anos. Isso. Ele trabalhava onde? Fazia o quê? Me conta um pouco sobre ele. O Wesley, ele era um rapaz de 20 anos, mas que tinha assim uma cabeça de 30, 40 anos. Era uma pessoa mais madura do que dizia a idade, né? Sim, mentalmente. O Wesley era um menino muito responsável, muito. O Wesley trabalhava na VIP, de segunda a sexta. No sábado, fazia um bico na Ciclomotors, né, que é uma mecânica. E no domingo, no Recanto do Tambaqui, fazia diária, né? De garçom? De garçom, ele era garçom. Né? Então o Wesley era uma pessoa muito ocupada. Ele te ajudava em casa? Muito. O Wesley era quem supria as necessidades da minha casa. Eu tenho mais 2 filhos pequenos, era o Wesley que comprava o leite para as crianças comer, era o Wesley que comprava a carne para a gente se alimentar, né? Por ele ter 3 empregos, eu sou desempregada, eu não trabalho fora. Então era ele quem, né, me ajudava. Para você ver o quanto ele era um menino responsável. Com 20 anos de idade, tinha 3 empregos. 20 anos de idade, né? Estudava e era muito querido no bairro onde a gente mora, em todo canto, as empresas que ele trabalhava. Muito querido, muito querido. Você é uma pessoa religiosa, Isa? Sim. Eu estou perguntando isso porque tem me chamado a atenção a forma como você tem feito as declarações. Você, apesar deste aperreio todo, dessa situação toda, as declarações tuas são firmes, mas são serenas. Isso. Só uma pessoa religiosa. A gente só... Eu não sou religioso. Tem muita fé e muito Deus aqui dentro, né? Por isso que eu creio que a justiça vai ser feita. Vai ser feita. Ele não vai continuar solto na casa dele, tranquilo, de boa. Não vai. Ele vai ser pego, porque a justiça... Eu tenho fé que Deus vai sensibilizar as autoridades, né? E pegar esse cidadão. O que seria, na sua concepção, a justiça sendo feita?
Olha, prender ele o mais rápido possível. Essa é a primeira medida. Isso, prender ele, perder o cargo dele, perder a farda, né? Ele pagar alguma pena para o Estado, não sei, limpando uma rua. Para mim, o ideal seria ele ficar preso eternamente. Igual o meu filho não vai voltar eternamente. Meu filho não vai voltar mais, né? Meu filho não vai voltar mais, porque meu filho era um filho de excelência. É tanto que o Acre inteiro está sensibilizado. Porque realmente meu filho era um menino muito especial para Rio Branco inteiro. Regina, eu queria saber de você o seguinte, o Rivaldo, pai do Wesley, Sim. eu queria que você nos contasse a respeito do Rivaldo. Como é que ele tem reagido, porque quem tem aparecido mais é a Isa, e a gente fica se perguntando, né? E o pai dele? Quem é o pai dele? Boa tarde, Tan. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, né, que vocês estão me concedendo aqui. E dizer assim que o Rivaldo, ele é meu irmão. Ele é uma pessoa, assim, que ele está sofrendo muito e guarda tudo muito calado. Porque Itaã está com 9 anos, que o meu irmão tinha um casal de filhos. E está com 9 anos que ele perdeu uma menina. Que ele perdeu essa criança, ela tinha 7 anos de idade, com anemia falciforme. E desses 9 anos ele nunca superou esse luto. Todo dia 23 do mês ele está dentro daquele cemitério, Morada da Paz, levando flores para aquela menina. Dia 30 agora, de julho, era para ela estar completando 18 anos. Ele estava lá dentro, sentado, lá em cima do túmulo, deixando flores para ela. E quando foi agora dia 6, teve um outro levado. A Islane foi por causa de uma doença. O Wesley não. O Wesley tiraram ele de nós. O Wesley A foi por causa família do nunca inconsequente, superou. né? O luto da menina, o meu irmão nunca superou. Por que ele não se expõe? Ele está sofrendo. Ele é muito calado, a família sofre. Se ele chegasse aqui, ele não conseguiria falar nada. Ele só chora. Ele se tranca. Tudo que ele tinha na vida era esse menino, Ele era era filho filho único dele. Filho único. E ele não era precioso só para o meu irmão, ele era precioso para toda a nossa família. Porque quando a gente perdeu a Islane, a gente se agarrou com Wesley. Então, esse cidadão que fez isso, ele não fez com uma pessoa qualquer. Ele não fez com uma pessoa que não era amada. Ele fez com uma pessoa muito amada. O meu irmão não tinha terminado um luto, entrou no outro. Que vai ser das nossas vidas? Regina, eu queria saber de você o seguinte. Diante dessa situação, do jeito que está, com o seu irmão, imagino o grau de depressão que ele deve estar, houve uma série de erros. Esse rapaz entrou armado dentro de um bar depois de ter passado por 2 revistas, não foram? Uma revista na Expo Acre, lá na entrada, e outra revista lá No Tardezinho. nesse boteco lá, né? Nesse Tardezinho. Bom, você chegou a perguntar para alguém na delegacia, eu não sei se vocês foram à delegacia, alguém explicou isso para vocês? O porquê esse rapaz estava armado? No momento, eu não estava. Quem estava era ela, a Quem tava Isa, era eu. que é a mãe dele, a mãe do Wesley. A Isa estava presente. Isso que ela não se conforma. Porque ela diz que se esse cidadão foi para beber, por que ele foi armado? Porque então, assim, uma pessoa não está em serviço, o Estado esclarece uma nota, publica uma nota, ele não estava em serviço. Ele pode ir beber, ele pode levar uma arma para sair ceifando vidas. A gente tem esse direito, então, de fazer isso. Olha, eu vou apresentar aqui para você uma linha de argumentação, um raciocínio. Alguém, na defesa do policial penal, pode dizer assim, mas Regina, esse policial penal é um policial que lida diariamente com criminosos. O dia a dia dele é com gente do crime. Então ele precisa andar armado. O que você responderia? Ele possa andar armado, porque infelizmente a nossa lei é branda, ele tem porte para isso, né, para andar armado, mas que não utilizasse bebida alcoólica. Porque Itaã, se ele é um funcionário do Estado, creio eu
que ele era para estar ali, se fosse até por uma segurança da população. E não para estar aliciando mulheres, para estar se engrandecendo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se garantia na arma que ele tinha na cintura. Uhum. Eu penso assim, e eu acho que não é só eu, não. Porque uma pessoa, quando está bebendo e começa um assédio contra alguma mulher, porque para mim isso é crime. Um assédio sexual é crime. Entendeu? Se ele começa um assédio, ele se garante o quê? Ah, se fulano for revidar, eu estou com arma na cintura, é isso? Que foi o que aconteceu com o meu sobrinho. Ele foi assediar ela. O problema todo foi iniciado porque o policial penal foi assediar, cometeu aquele crime de importunação sexual, né? Estava bebendo num bar, armado, e a moça passou e ele mexeu com ela. E aí ela mulheres reagiu. Também, não foi só com ela, foi com elas, foi com outras. Só que quando chegou a vez dela, a minha nora não gostou e foi pedir para que ele parasse, né? Que ele não fizesse aquilo, ele também não gostou e foi para cima dela. Ela pegou, também foi se defender. Foi quando tudo começou. E aí o Wesley entrou na história. Toda a confusão. Sim, aí ele não tinha entendido por quê, ele foi lá ver o que estava acontecendo. E aí ele começou a agredir, porque ele estava alcoolizado, esse rapaz, né? Não sei se estava usando alguma substância a mais, eu não sei, né? E aí foi tudo quando começou. E os seguranças do Tardezinha veio, tiraram ele para fora. Já sabiam que ele estava armado, porque pegou aquilo que você pega aqui, você sente, né? E tiraram ele para fora. Foi quando ele disse, eu vou, mas quando vocês saírem daqui, eu vou fazer, né? Foi essa a expressão que eu vi. Ficou esperando lá fora. Né? A gente não sabia que ele estava armado, que ele era um agente. Agora, olha só como é que é a situação. E ele ficou assim, de mão aberta, mão assim cruzada, até o meu filho e eu sair a minha nora. Né? Ele ficou, realmente, ele fez o que ele queria e prometeu fazer. Agora, Isa, olha só como são as coisas. Esse policial penal, é feita uma revista antes de entrar no bar? Sim. Antes de entrar no bar? 5 seguranças revistando todo mundo. Então vamos ser razoáveis no raciocínio. Eu sou um policial penal, vou entrar num bar. Eu tenho porte, igual esse rapaz aí. Aí ele me revista, opa amigo, você está com uma arma. Eu falei, eu sou policial penal, apresento o meu porte. Aí eles já ficam olhando para mim e falam, não, aquele ali tem um porte. Aí eu entro no bar. Por que eu estou falando isso? Porque os seguranças do bar poderiam ter tido também uma outra postura em relação a esse rapaz. Assim. Ele ameaçou o casal. Exatamente. Falou que ia esperar lá fora. Os guardas do bar sabiam que ele estava armado? Sabia. Eu quero saber de você o seguinte, diante dessa situação também, você vai responsabilizar esse bar, essa empresa? Como é que vai ser? Olha, no momento a gente não está pensando nisso, a gente está pensando de ir para cima só desse agente. É porque o propósito da gente, interrompendo a minha cunhada, é ver ele preso. Não é ele tendo essa liberdade provisória, vai responder um processo sim, e tal, não. Ele foi preso em flagrante, a arma foi apreendida. Por que nosso judiciário não decretou a prisão preventiva dele, que ele seja julgado, vá júri popular, que seja julgado pela justiça preso, cumprindo preso, não é em liberdade não. Porque isso, mesmo ele cumprindo preso, a nossa dor vai ficar para sempre. Mas isso daí é uma forma que acalenta nós de saber que não, nosso sobrinho está preso, nosso ente querido está lá. A gente veio embora, ele ficou dentro de um buraco. Ele não volta nunca mais. Só que o que pode consolar é em saber, não, mas ele não está no conforto do lado dele também. Ele não está deitado, dormindo no ar-condicionado. Ele vai estar pagando. Se existe uma justiça, essa justiça tem que ser feita. Correto. Regina, eu vou precisar fazer um intervalo, Isa também. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista.